E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? É brincadeira. Fiz essa entrada inspirada no Whindersson Nunes. Acredito que muitos conhecem o Whindersson Nunes, né? Quem não conhece o Whindersson Nunes. Mas, sendo sincero, não tem tanta relevância não. Não agora no momento, né? Mas eu quero fazer esse vídeo, sabe pra quem? Pra mim mesmo. Cadê os aplausos? Isso mesmo, pra mim mesmo. Eu fiz 2 vídeos, sendo sincero 3, mas um eu não postei. Sendo sincero, nem assisti o outro. Mas os 2 vídeos que eu postei, nossa, eu assisti muito. Tipo, lá as visualizações quase todas fui eu. As horas assistidas quase todas fui eu. Eu acho muito edificante o meu vídeo. Enquanto a gente não é famoso, né? A gente tá correndo para ser famoso. A gente vai apreciando a caminhada. É muito bom apreciar a caminhada. Eu aprecio bastante a caminhada. E sendo sincero, eu vejo bastante prazer na caminhada. Então, para julho, tem muito aprendizado que tenho aprendido ultimamente. Eu tenho buscado um conhecimento bem profundo sobre ter uma vida para Cristo. Acredito que um dos primeiros aprendizados, dos meus primeiros ensinamentos foi Cristo. Cristo foi Cristo. Depois de Cristo, a cruz, o Espírito Santo tem me ensinado muita coisa em uma vida cristã. Interessante que a vida cristã, ela não é tipo assim, só uma coisa rasa, entende? Ela é quanto mais profundo, mais íntimo tu se achegar a Deus, mais tu vai entender a ter uma vida com Deus. Eu tenho procurado bastante isso, procurado bastante crescimento espiritual. Tem uma palavra de Salomão, que em Eclesiastes 7, se não me cai muita memória, que ele compara, que ele diz que ele pega uma escritura, aí pega outra escritura, aí ele fala o pregador, aí o pregador faz a comparação das 2 escrituras, aí ele compara as 2 escrituras e no final das contas ele diz que não chega a lugar nenhum. E realmente, a caminhada em tentar conhecer Deus tu pega uma coisa, pega outra coisa, mas quando tu pensa que tá chegando em algum lugar, parece que não chega em lugar nenhum. Mas meu jovem mancebo, inspirado no P3 Jordan, bem Jordan, né, de Nike. O que eu ia falar? Esqueci. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, pelo menos ele, né? Realmente, ele nos ensina muito sobre conhecer Deus. Em 1 Coríntios 14, fala, por aí, tá em 14. Fala sobre o Espírito. Quem conhece o coração do homem? O Espírito dele. Quem conhece o meu coração? O Espírito. Salomão diz que o coração do homem é enganoso. Então, o meu Espírito conhece o meu coração, sabe a minha vontade, sabe os meus gostos. Talvez até eu mesmo não possa me enganar, mas o meu Espírito não me engana. Pelo menos ele sabe a verdade do meu coração. E quem conhece o coração de Deus? Senão o Espírito de Deus. Olha só, o Espírito de Deus conhece o coração de Deus, sabe que Deus gosta. E adivinha quem está conosco? É esse Espírito de Deus. O Espírito de Deus que conhece o coração de Deus que está conosco. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, Consolador. Glória a Deus por isso. E ele tem, sabe, mostrado um caminho a qual ele quer que eu, Júlio para Júlio, trilha. Eu tenho procurado caminhar nesse caminho, eu tenho procurado aperfeiçoar esse caminho e chegar mais,
sabe, conhecer mais esse caminho, conhecer mais essa jornada que eu tô trilhando. Eu tenho, eu tenho me dedicado bastante, é claro. Antes de qualquer coisa, não tem como conhecer qualquer coisa da presença de Deus sem oração. A oração é o pilar de tudo. Paulo fala sobre edificação, que um edifica sobre a casa, mas tem um que edifica sobre tudo, que é Jesus, e Jesus é oração. Para conhecer esse Jesus é oração. É bom ler a Bíblia, é muito bom, mas enquanto se lê a Bíblia, Satanás não vai mexer uma palma de uma mão para contra a sua vida, mas se você começar a orar, Satanás vai se mexer, porque a oração ela para Satanás, ela trava, a oração impede ele. Então é muito boa a oração. E é claro que com isso tudo, né, com o que eu tenho aderido, com o que eu tenho conhecendo, tendo conhecimento, graças ao Espírito Santo, e é graças à oração. A oração tem me dado bastante, a oração com o Espírito Santo tem me dado um conhecimento bem legal do mundo espiritual. Nossa, esse barulho de serra vai... Agora nem tanto vai me atrapalhar, mas eu sei que no vídeo vai ter esse barulhinho chato, mas enfim. Glória a Deus por isso. Então vamos lá, a oração. Sabe, esse ensinamento, o que eu quero passar para mim mesmo, eu não tenho, sabe quando você é profissional no assunto, quando você manja? Eu tenho assuntos que eu posso falar, assuntos porque eu conheço aquele assunto, eu domino aquele assunto, eu posso ensinar aquele assunto legal, mas esse assunto aqui eu ainda sou um pouco inexperiente, eu ainda estou aprendendo ainda um pouco, mas eu já li bastante, eu já peguei muitas fontes, eu tenho procurado me aprofundar bastante com um crescimento interessante. O crescimento é, uma hora tu toma leite, depois tu vai tomando um mingauzinho, depois tu vai comendo uma frutinha, depois vem um alimento mais sólido. Assim mesmo é uma caminhada cristã. No começo vai ser leite, depois vai ser um mingau, uma fruta e um alimento mais sólido. Eu sinto que não para me gloriar, mas sim para a honra e glória do Senhor. Se eu me glorio em conhecer o Senhor. Como disse Jesus. Se gloriar em conhecer o Senhor. Glória a Deus. Recapitulando. E com esse alimento que eu tenho experimentado tem sido muito bom. Tem sido muito bom de verdade. É um alimento bem bom. É bom conhecer. Uma vez, não que eu esteja fugindo do primeiro assunto, uma vez eu perguntei do Espírito Santo, esse tipo de alimento é tão bom, por que o Senhor não me deu esse alimento? Tipo assim, eu já queria ter experimentado esse tipo de alimento antes, por que o Senhor não me deu esse tipo de alimento? Ele falou, ministrou do meu coração, dizendo que eu precisava me alimentar daquele alimento primeiro, que é um alimento leite, um alimento menos sólido, para depois que eu me fortalecer, eu estar preparado. E realmente eu fui parar para pensar que se eu não tivesse recebido aquele alimento lá, aquele conhecimento, eu não teria, tipo, tendo total compreendimento e entendimento do novo alimento, do novo conhecimento, que é o alimento de hoje. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito. A maior parte do meu tempo é livro. Eu me dedico bastante. Não há tantas coisas, tem muitas coisas que... Não, tem muitas coisas que eu já li. Livros de Nicholas Sparks, então, meu irmão, querido John, Amor Amargo. Amor Amargo é da Jennifer Brown. É legal esse romance.
Diário de uma Paixão, Amor para Recordar, livros são bons. Mas depois que eu conheci a Palavra da Vida, assim, depois que eu me aprofundei na Palavra da Vida, eu afastei um pouco. Não que eu não leio romance, eu aprecio sim bastante. A saga de Harry Potter, meu irmão, sim, bastante livro, mas tem vida, entende? Então eu tenho procurado bastante conhecer a Palavra da Vida. E é claro, nem tudo está na Bíblia. Uma vez me falaram isso, acredito que eu ouvi, que nem tudo está na Bíblia. Eu falei, não, tudo está na Bíblia, e realmente nem tudo na Bíblia. Eu cheguei a uma conclusão assim, que na Bíblia tem tudo, entende? Na Bíblia tem tudo, mas nem tudo na Bíblia tá bem explicado. Tipo assim, tá explicado, mas tu procurar outras fontes, tu encontra, digamos assim, a carne é muito grande. Aí tu vai procurar formas de cortar a carne. Aí fica melhor para se mastigar, entende? Aí tu consegue entender, ah, tá. Aí tu olha aquelas simples palavras da Bíblia, tu já consegue entender porque a carne já tá bem cortadinha. E graças ao Espírito Santo, em tudo de graça, pois essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:13, 5:7, orai sem cessar, 5:8. Mas enfim, crescimento espiritual. Eu tenho feito uns testes muito bons. Uns testes muito bons não, né? Não, é bom sim, é bom. É bom, é bom, porque querendo ou não, eu digo eu particularmente de julho para julho, tá tendo a oportunidade de ser usado por Deus. É muito bom ser usado por Deus, de verdade. Porque assim, ó, tu é um servo, certo? Tu é um servo de Cristo. Aí, tu tá sendo usado pelo seu Senhor, que Jesus é o Mestre Senhor. E é muito bom ser usado por Ele. Tu tá sendo muito, muito útil, Maria. Quando Gabriel apareceu para ela, disse, agraciada é tu, Maria. E Maria respondeu, mãe de Jesus, disse, oh, muito obrigado pelo privilégio de ser usada como serva. Entende? É um privilégio muito grande ser usado pelo Senhor como servo. Além de servos, somos filhos. Glória a Deus por isso. Eu estava escrevendo agora há pouco e teve um momento que eu escrevi Deus Pai, Jesus Irmão e Amigo Espírito Santo. Mas eu fui parar para analisar que eu estava escrevendo, nossa, é o Deus Pai, realmente. E o meu irmão Jesus e meu amigo Espírito Santo é um privilégio muito grande. É muito bom ter isso, é muito bom de verdade. Eu não cresci com o pai, sofri muito na minha infância. Tururu, tururu. Mas, graças a Deus, eu encontrei um pai a qual me acolheu. Hoje eu já não sou órfão bastardo. Eu já não sou mais órfão. Eu sou filho de Deus, eu tenho um pai. Ó, não, meu pai é Jesus. Interessante que tendo um pai. Então, eu vou pulando de um assunto para outro assunto. Mas esse é o último vídeo, assim. Os outros vídeos eu vou escrever, vai ser bem legal, beleza? Já deixa logo o seu like aí, se inscreva no canal, comente aí. Eu vou escrever para sair bem legal os vídeos, porque eu vou começar a postar vídeos sobre ministrações bem legais. Mas enfim, voltando ao pai. Interessante que como pai, ele ensina os seus filhos. Hebreus 14:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que toma por filho. Ó, o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que toma por filho. O Senhor corrige o que ama, entendeu? É o pai, ele vai te corrigir, vai te açoitar, vai te tornar como um filho dele, entendeu? Ele vai te ensinar a ser um filho dele. Isso é muito bom. Através do Espírito Santo, entende todo ensinamento, vem através do Espírito Santo. E através do Espírito Santo ele tem me ensinado bastante, tem me dado grande ensinamento sobre Deus, sobre conhecer o próprio Deus e sobre ser um filho obediente, entende? Hoje em dia tudo é questão da obediência, obediência a Jesus.
a nossa cruz, o nosso cargo, o nosso sacrifício já foi feito. Já não precisamos mais fazer mais isso. Graças a Deus por isso, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Obediência a Cristo é tudo. Teve um exemplo que eu vou usar rapidão no deserto, que quando o povo ficava doente, ele olhava para a serpente que Moisés tinha, que era o bastão, olhava para a serpente e aquela pessoa sarava, aquela pessoa era curada, as enfermidades era curada. E da mesma forma que o Filho do Homem será levantado como uma serpente de Moisés. Hoje em dia só basta nós olhar para Jesus, para nossas doenças ser curadas, para nossas dores sumirem, para nossas tribulações ser mais manso e leve, como é Jesus. Amém? Manso e leve, manso e leve. O jugo do Senhor é manso e leve. Realmente, o jugo do Senhor é bem manso e leve. Eu agora há pouco estava escrevendo, né? Pensando sobre, nossa, olha só o que eu tenho. Estava analisando o meu quarto e analisando o meu secreto. E nossa, eu tenho tudo que dá para mim achegar ao Senhor. Não me falta nada. Tipo assim, tanto em questão de alimento, ou em questão de qualquer coisa. Tão completo, tão satisfeito. Ou a presença, ela tem me preenchido tem me preenchido tanto que eu não me vejo que necessita de água ou que falta de água em minha vida. Há algo, não há água. Que não precisa de algo. Nossa, e isso é muito bom. A presença, ela é muito boa. Ela preenche, sabe? A presença, ela... Quando tu se tá na presença de Deus, invocar a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela já preenche tudo. Tu já não vê que tu precisa mais de algo. Tu já não vê que precisa de alguma coisa. Só a presença já é satisfatório. Eu tenho muitas ambições. Sou um homem muito ambicioso. De verdade. Eu, às vezes, sou ambicioso demais. Às vezes, eu penso muito, mas muito, mas muito, muito, muito. Falar assim, tá viajando, mas cada detalhe, cada coisa, tipo assim, não é só pensar no lá, eu penso como chegar lá, entende? E eu pensando muito, e eu falo, não, eu tenho a presença, eu tenho a presença, e tudo isso vai se acabando, tudo isso vai se deixando pela presença. A presença, ela é mais importante, a presença, ela é o principal, a presença, ela tem que ser o principal. Pelo menos eu tenho fazido em minha vida. Eu tenho orado bastante ultimamente para Deus fazer eu ver a presença dele como tudo na minha vida, tudo. A minha vontade, sim, eu tenho vontade, beleza. Eu sei como fazer para chegar lá, para alcançar, mas o que é prioridade em minha vida? As minhas vontades ou a vontade de Deus, de julho para julho? A tua prioridade é a vontade de Deus. Olha só, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Morra todos os dias, sabe? Todos os dias é morrer, todos os dias é morrer. Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz bem assim, ó, quando você está disposto a morrer todos os dias, morrer mais um dia será fácil. E realmente, quando eu acordo, eu ainda não tenho muito esse hábito não. Hoje eu sei o que eu vou fazer, eu vou morrer. E morrer para si mesmo é vida. Morrer para si mesmo é vida. Eu tenho procurado muito, muito, muito ser dedicado para Deus, sabe? Eu tenho procurado bastante, mas quanto mais eu me dedico, mais eu me esforço, mais eu oro, mais eu me conecto à presença de Deus, eu sinto que não é o meu melhor. Eu sinto que nossa, eu eu tô fazendo muito pouco. Não, mas olha só, tu tá sendo muito fanático, tu tá, não, mas
sabe, o Espírito Santo conhece dentro de mim e vê que o que eu faço está sendo muito pouco. Tipo, por mais a dedicação, o esforço que eu faço dentro de mim, vê, nossa, está sendo muito pouco esforçamento, muito pouca dedicação, muito pouco. E eu tenho procurado bastante me fortalecer no Senhor. Sabe quando a gente está se crescendo? Eu tenho procurado crescer espiritualmente. Eu tenho procurado crescer para eu fazer a vontade de Deus, para eu me achegar a Ele, entende? Me dedicar mais a Ele. Eu estava lendo um livro do David Bryan, nossa, um livro muito bom. Ele morreu com 28 anos, é americano, pregava para os índios da América, ele tinha tuberculose, ele orava na neve, a neve dele, quando ele via a neve dele já estava pelo queixo, já criando neve, gelo, e quando ele tossia, saía sangue, pelo fato de ele ter tuberculose. Nossa, ele orava bastante, morreu com uns 28 anos, era um jovem. Interessante no livro que o que ele fazia, a gente vê a dedicação que ele tinha, mas ele falava o tempo todo ele fala, nossa, eu não me sinto que eu estou fazendo algo bom para Deus, eu não me sinto que eu estou dedicando tanto para Deus o quanto nossa, quanto eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, não me lance fora da sua presença, Senhor, me perdoe, sabe? Ele se sentiu o homem mais pecado do mundo. Às vezes ele tinha medo de dormir com medo de acordar já no inferno. E a gente analisando ele assim, na história dele, no livro dele, não. Se ele morrer, ele não vai, mas ele se sentia, entende? E às vezes a presença a gente faz enxergar. Eu me esqueci, um pregador que falou bem assim, sabe? Tu se achegando a Deus, tu vai parar de pregar, foi Leonardo Eveli, tu vai pecar menos, mas quando tu cometer um pecado, esse pecado vai causar um bastante impacto, vai te acusar, vai ficar lá e realmente, por mais que tu deixe de pecar menos, mas quando tu peca, tu sente uma dor, tu sente sabe, eu entristeci, eu magoei. Eu tenho procurado bastante em não entristecer o Espírito Santo. Toda vez quando eu olhar para cá, é a cadeira do Espírito Santo. Eu prestei atenção que nos meus vídeos eu olho muito e você fala, o que ele olha para lá? Eu olho para o Espírito Santo. Pode ver, quando eu comentar o Espírito Santo, eu tô olhando para cá, para o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Entristecer o Espírito Santo, tipo assim, isso vai magoar o Espírito Santo? Isso vai entristecer o Espírito Santo? Espírito Santo, qual é a sua decisão? O que o Senhor faria? Sabe? E muitas das vezes, o nosso eu quer aparecer, o nosso ego quer aparecer. De verdade, olha só, para Jesus aparecer em nossa vida, nós precisamos morrer. Ah, Júlio, mas tu acabou de falar em morrer. Mas olha só, Jesus só vai aparecer em tua vida quando tu morrer. Porque como Jesus vai aparecer em tua vida, sendo que tu quer aparecer? Não tem como. Ah, não, eu vou conversar com alguém. Eu vou falar, olha só o que eu faço. Olha só isso daqui, olha só isso daqui. Não, não tem. É Jesus. Não, Jesus fez isso pela minha vida, Jesus me transformou, Jesus me mudou, Jesus me resgatou. Não foi nada de eu, foi tudo Jesus Cristo. Aí, conheci o Espírito Santo, nossa, olha só o quanto ele me ajudou, o quanto me deu força, entende? A gente precisamos, de julho para julho, precisamos aparecer menos, não aparecer muito, aparecer menos, diminuir, entendeu? Como João. Importa que eu diminua e ele cresça, que eu suma e ele apareça. É importante que Jesus apareça em nossa vida. Glória a Deus por isso. O principal do foco do vídeo eu ainda não citei, mas é que eu não quero que pense que não, é isso, aquilo, mas querendo ou não, é muito real. É muito real. Mas o mundo espiritual é muito real. Em Efésios 6:12,
seis dozes, como no plural 12, né? 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas, hortes espirituais da maldade. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós não temos que lutar contra a carne ou sangue. A nossa luta é no mundo espiritual. E essa luta no mundo espiritual é o que eu tenho procurado, que eu tenho me aprofundado ultimamente, conhecendo o Espírito Santo, o Espírito que Deus me deu, e glória a Deus por isso. E precisamos nos fortalecer, entende? Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para nós combatermos. As armaduras de Deus são muito importantes. Vem primeiro os lombros com a verdade, a couraça da justiça, a sandália do Evangelho da paz, a qual podemos proclamar o Evangelho, o escudo da fé, a qual podemos apagar todos os dados inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente precisamos nos fortalecer no Espírito Santo, no Espírito, de julho para julho. Precisa se fortalecer. Tu precisa ficar forte, sabe? Forte para vencer o mundo espiritual. O mundo espiritual é bem real, tipo, tão real quanto esse. E muitas das vezes a gente sentimos desânimo, a gente sentimos fraqueza. A gente, porque eu tô fraco, porque eu tô desanimado, é porque tem uma guerra sendo travada, tem uma guerra, assim, pros cristãos e também pros recém-convertidos, que às vezes bate o desânimo, e Satanás, ele não tá conformado. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, procurando tragar nós. Ruge como leão, mas não é leão não. Só existe um leão, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e ressuscitou e hoje vive. Hosana, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E ele não é. João disse na carta, maior o Espírito que habita em nós do que está no mundo. Então, olha só, a gente tem um Espírito muito forte. A gente tem um Espírito muito, muito poderoso que tá conosco, que é o nosso espírito. O nosso espírito é mais forte do que o que está no mundo, que são os principados, potestades, arte espiritual da maldade. Não importa o quão forte sejam os inimigos, nossos inimigos, nas forças espirituais, mas o nosso espírito é mais forte. Aqui vai algo bem carne. Paulo disse que o Espírito está sujeito ao profeta em 1 Coríntios 15, lá pro finalzinho. Ou no final do 14, mais perto desses dois. O Espírito está sujeito ao profeta, entende? Nós temos autoridade sobre o Espírito e dá para nós utilizarmos esse Espírito. Dá para nós fazermos esse Espírito, digamos que lutar, guerrear. Eu orei tipo assim, comecei 3 horas, aí mais 7 horas, me conectando com a presença de Deus. Claro, já teve vezes que eu orei assim, bastante tempo, mas eu tenho procurado constância. Entende? Paulo disse em 1 Coríntios 15, no final, bem no final mesmo, sedes firmes e constantes, o último versículo. Sede firmes e constantes e abundante na obra do Senhor. Sermos firmes e constantes. Eu tenho procurado, sabe, ter a presença, ter me conectado com o Senhor para constante, entende? Não só, não, hoje eu quero a presença, eu vou buscar aqui, não, todas as vezes. Não que
que eu não busque, não para a honra ou minha glória. Eu me gloriei em conhecer o Senhor, mas desde quando eu conheci essa palavra, desde quando eu me lembro todo o meu trajeto de conhecendo a palavra da vida, eu sempre procurando sempre bastante, me aprofundando bastante, porque realmente aqui é vida, aqui tem algo que a gente não encontra em qualquer lugar. Igual, você pode conversar comigo pessoalmente sobre um assunto, poderia lhe falar tantas coisas, nossa, isso, mas não existe nada mais melhor, né? Cadê o mais melhor aí, né? Não existe nada melhor do que a palavra de vida. Jesus comparou o reino de Deus com muitas pérolas, que o, a pessoa encontra muitas pérolas valiosas e ela encontra uma pérola valiosa, aí, pô, essa daqui é valiosa, mas depois ela encontra outra valiosa, aí, ó, essa daqui é valiosa, a outra já não tem mais tanta importância, aí encontra outra pérola valiosa, nossa, essa é mais valiosa do que essas duas, aí outra já não tem tanta importância, e o reino de Deus, quando se encontra a pérola valiosa, que é o reino de Deus, tudo já não faz mais importância, aí ele comenta sobre vender tudo e fazer ao reino de Deus, porque realmente o reino de Deus é muito valioso, é muito. Eu agradeço muito pela graça. Tudo é pela graça, mas eu agradeço muito, pois o Senhor abriu meus olhos espirituais, o Senhor me deu vida, entende? O Senhor me deu um espírito, o Senhor tem me enchido de conhecimento, tem, tem me, tem me feito conhecer a presença dele, isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Vou contar uma piada aqui. Era uma vez um homem. Esse homem ganhou vida. E essa vida ele ganhou de Jesus. Glória a Deus por isso. Essa piada aí. Mas amém, glória a Deus por isso, só para distração. Mas glória a Deus por isso. Amém. Existe uma guerra. Precisamos nos preparar. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quero contar um exemplo de vida. Nós estava num retiro e tinha duas meninas que eu vi que uma estava se chegando da outra, com questão de intimidade. E eu percebi, fiquei analisando, eu tava nas costas, eu conseguia ver elas, mas elas não me viam. Aí eu pensei, nossa, eu poderia chegar lá, por exemplo, tocar nas mãos de uma, tipo assim, graça e paz, tal, alguma coisa assim, e só para afastar elas, para elas ficarem constrangidas. Mas na hora, pensando no que poderia fazer, o Espírito Santo ministrou, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E foi quando eu fechei meus olhos. Fechei meus olhos e comecei a orar. Comecei a orar a favor daquele espírito maligno que estava querendo fazer naquele exato momento. E falar que era um retiro de encontro ainda. De jovem. Foi bem legal. E eu comecei a orar. E realmente houve um afastamento. Elas se afastaram, inclusive até deixaram aquele local. Ficaram um pouquinho na frente, mas não ficaram mais juntinho. Pelo menos não percebi mais. Mas entende, ó, a luta foi vencida com oração. A luta foi vencida com com, com no mundo espiritual. Não foi eu indo lá e separando, entendeu? Foi eu orando, foi eu buscando a presença. É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos o mundo. As nossas lutas, nós estamos constantemente em luta. Não tem, não, hoje eu não tenho luta não. Satanás, ele não para um instante. Às vezes, eu fico analisando, eu analiso. Eu tô na presença, aí, né? Eu tô aqui, eu tô orando, tô lendo a Bíblia, tô escrevendo, sabe? Tudo que edifica, existem várias coisas que podemos edificar o nosso espírito. Louvando, gosto de tocar teclado, louvando, tocando teclado, ou cantando harpa, escrevendo, lendo a Bíblia, tudo que edifica, entendeu? Tudo que edifica é edificante. E às vezes, nossa, sabe quando tu cansa? Eu cansei, tipo assim, já fiquei, nossa, um tempo assim que realmente o meu corpo
já tá esgotado, já não aguenta mais. Aí eu vou descansar, né? Nossa, tem que descansar. Nós precisamos ter um corpo bastante descansado. Eu gosto de descansar bastante o meu corpo. Eu vejo, minha nossa, eu durmo que, graças a Deus, que o Senhor tem uma vida boa para mim, para comigo. E eu descansando, às vezes, sabe? Às vezes eu, eu assim, a nossa mente, eu tento botar minha mente o tempo todo. Isso daqui é um nível difícil. Eu confesso que já teve vezes que eu me estressei já. Porque às vezes eu quero aprender tudo, mas nem tudo é fácil quanto as outras coisas. Às vezes do mundo espiritual as coisas é um pouquinho difícil, de verdade. E eu tenho botado a minha mente toda hora para tá conectado com Deus. Charles Spurgeon, ele fala que a nossa mente não tem que ficar muito tempo distante do Senhor. A nossa mente, de vez em quando, ela vaga, mas não tem que ficar muito tempo distante do Senhor. É isso que eu tenho feito. E às vezes, quando nossa, já fiquei, a minha mente, eu só quero descansar, sabe? Eu tô deitado já. Eu sei que se eu parar uns 3 minutos de funcionar minha mente, eu durmo. E nesse intervalo de descansar minha mente, eu sei que se eu parar, eu durmo. E nesse intervalo de parar a mente, Satanás ele vai lá e ataca. Entende? Satanás ele não tem pena. Ele não tem pena não. Ele vai lá e ataca mesmo. Ele vai te atacar na tua fraqueza. Ele não vai te atacar quando tu tá forte. Ele tá lá analisando, ele tá acompanhando, mas ele não vai te atacar quando tu tá forte. Tu não vai receber ataque, tu jejum. Não. Ele vai esperar tu ficar fraco, tu demonstrar uma fraqueza. Quando tu demonstrar uma fraqueza, ele vai te atacar. E nesse intervalo de dormir, nesse intervalo eu falei, nossa, eu tô recebendo ataque. Na hora eu percebi que eu tava recebendo ataque. Eu falei, nossa, mas eu tô tão cansado, que mesmo assim ele tá atacando, mas graças a Deus por isso, a nossa mente, olha interessante, a nossa mente, quanto mais a gente usar a nossa mente, mais é melhor para ela, entende? Não é que nem o nosso corpo, se a gente usar bastante o nosso corpo vai cansar, ele vai precisar de descansar, não. Nossa mente, quanto mais ela usa, é melhor para ela, então quanto mais usa, aí quando eu comecei a invocar a presença do Senhor pela mente, sim, é possível e é muito bom, inclusive, e é bom bastante. O Senhor sonda as nossas mentes, sonda os nossos corações. Comecei a invocar a presença do Senhor e dormi, tive um bom sono, glória a Deus por isso. Mas entende? Satanás, ele não brinca, tipo assim, ele não brinca de ser Satanás. Satanás, ele é bem organizado, ele é bem malicioso, sabe? Às vezes a gente pensa que a gente é de julho para julho, pensa, nossa, Satanás, ele, tipo assim, ele não tá nisso, mas tudo foi planejado minuciosamente para ele, para tudo lá na frente cair. Ele é bastante planejador, ele é bastante paciente, ele consegue planejar algo bem. A gente não tem inteligência, sabe? A gente não usa nem 7% do nosso cérebro. Nosso corpo, somos limitados pelo nosso corpo, mas nós temos uma inteligência bem grande, bem mais que ele. Maior espírito que habita em nós do que está no mundo. Mas a gente é limitado. Enquanto a gente é limitado, a gente tem que entender uma coisa de julho para julho. A nossa dependência tem que ser de Deus. A gente tem que ter a dependência de Deus. Não tem que depender de outra coisa. Sabe, Paulo 2 Coríntios 1, ele conta que veio uma tribulação muito grande para ele, muito grande. Ele diz que pro 20 por aí, versículo 20, ele diz ao ponto de ele não conseguir suportar, mas tudo isso foi para que ele confiasse no Senhor, para que a força dele não vinha do Senhor. E realmente, se nós quisermos vencer Satanás,
Se nós quisermos vencer as lutas espirituais, se nós quisermos vencer, nós precisamos entender que a nossa luta não vem do Senhor, que a nossa luta, a nossa vitória não vem no Senhor. Dou graças a Deus porque em Cristo Jesus nós triunfamos, nós ganhamos, nós temos a vitória, entendeu? É tudo em Cristo Jesus. Não por nós, não, eu vou vencer, não. Eu vou vencer no nome de Cristo Jesus. Jesus, em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo que nós alcançamos a vitória. Em Jesus Cristo que nós somos vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Filipenses 4:13. Em Cristo Jesus que nos fortalece. É Cristo Jesus. É tudo em Cristo Jesus. Nós temos que ir no nome de Cristo Jesus. Cristo Jesus é muito importante. Nossas orações temos que usar Cristo Jesus. É bastante importante. Principalmente quando nós estamos lutando no mundo espiritual. No mundo espiritual, o nome de Jesus Cristo é muito importante, porque é só com Ele que nós alcançamos vitória. É só através dele. Amém? Não sei mais o que eu poderia falar de verdade. E, sendo sincero, Satanás tem jogado uma seta pra mim que não tá gravando, mas tá gravando. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Deus é muito bom. Queria compartilhar algo interessante. A gente pregador, a gente gosta de pregar, mas a gente não gosta de falar de nossas fraquezas. A gente não gosta, não. Eu já prestei atenção já, as pessoas que eu admiro como os pregadores, todas elas, quando elas vão falar sobre algo da fraqueza dela, ou de algo assim que elas passaram, que demonstra a fraqueza dela, elas falam que isso é muito doloroso. E realmente falar a fraqueza é muito doloroso. Hoje eu acordei, nossa, vontade de nada, de verdade. Eu dormi por umas 12 horas, mas eu acordei com uma fraqueza tão grande. Porque está batido a minha alma. Porque te aflige dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Salmos, Davi. Olha só, eu espero em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu estava abatido, eu estava fraco, mas eu estava me propondo em estar com Cristo, em estar caminhando com Cristo. Mas só que mesmo eu abatido, mesmo eu fraco, sabe, sem ânimo, sem vontade, eu tava comigo dentro de mim, nossa, mas a presença do Senhor é muito bom, tá com o Senhor é muito bom, mas só que eu tava abatido, tava desanimado, entende? Mas só que eu usei principalmente? Eu usei propor o meu corpo a estar na presença do Senhor, mesmo eu fraco, não, mas eu vou com o Senhor, eu vou me conectar à presença do Senhor, eu vou orar, vou adorar, sabe? Tá, o que eu consigo fazer na minha fraqueza? O que eu conseguia fazer na minha fraqueza foi pegar meu celular, aí digitar no meu celular. Eu escrevo tanto no livro quanto no meu celular. No meu celular eu escrevo também. Aí escrevi lá, conversei com o Espírito Santo pelo celular, sabe, sem abrir a boca, só escrevendo, digitando no caso. Mas aí depois, eu senti um fortalecimento com isso. Depois daí eu me lembro que eu me levantei, me ajoelhei, orei mais ou menos por uns 12 minutos, por aí assim, mas tipo uma oração rápida, entende? E eu pedi o fortalecimento, pedi força, pedi renovação. Depois disso, eu fui alimentar o meu corpo, senti que o meu corpo estava fraco, lembrei do, ai meu Deus, só no reteté. Tô no Ministério Gapa, é legal lá, tenho gostado bastante. Enfim, fui alimentar o meu corpo e do meu corpo o fortalecimento, eu recebi um fortalecimento, eu até falei, nossa, tô cheio, me alimentei bastante pão, tomei bastante café com leite, glória a Deus por isso. E depois eu vim
me conectar em oração. Fiquei um tempo assim razoável de oração. Fiquei orando em escrevendo, orando em escrevendo, conversando com o Espírito Santo e, poxa, foi legal. Depois eu li a Bíblia, entende? Eu me fortaleci, entendeu? Nem sempre a gente vai estar 100% para a presença do Senhor, Júlio. Nem sempre tu vai estar 100% na presença do Senhor. Mas entende uma coisa, tu tem que procurar se fortalecer com aquilo que você consegue fazer. Sabe? Às vezes, um tempo atrás, como eu comentei, desde quando eu conheci a palavra, eu me achava bastante a palavra, mas tem vezes que, nossa, é só deitado na cama e eu fico louvando ao Senhor, só louvando ao Senhor, só louvando, sabe, para ganhar força, para renovar as minhas forças, porque às vezes a gente entende numa guerra, a gente é ferido, a gente é abatido, a gente sofre ataque, a gente sofre doença, a gente é ferido, entende? A gente está propício a tudo e nós somos atingidos, é claro, né? Não dá para se vencer, para ser intocável na guerra. Ninguém é Highlander. Bem que até Highlander caiu, né? A gente é bombardeado. Então, essa é a importância de vestir a armadura e pedir para o Espírito Santo nos renovar a nossa força. Nossa, pedir a renovação do Espírito Santo, já me sinto forte, entende? Já me sinto com vigor, já me sinto já tipo assim, poxa, tanto que eu já me conectei à presença do Senhor, poxa, já consigo, já tô com meu vigor de novo, mas tá vendo esse vigor agora? Se eu não vigiar e orar, vem o Satanás, ele ataca. A gente tem que estar o tempo todo vigiar e orar em todo tempo para que não caia em tentação. Jesus no Getsemane, perto de sua morte. A gente tem que estar em constante oração para nós não cairmos em tentação, para nós não nos desviarmos. É muito... Satanás, ele não brinca. Satanás, ele não para, Satanás não brinca. Então a gente tem que estar olhando para Cristo o tempo todo, olhando para Cristo. Tipo assim, não, o que eu posso fazer para o meu crescimento, o que eu posso fazer para me chegar mais à presença do Senhor. A gente precisa procurar conhecer a palavra. É muito bom conhecer a palavra, sabia? Antigamente, quando eu não orava, hilário isso, né? Mas não orava muito não. Orava, mas era pouco. Na verdade, não vê a importância da oração. E eu lia bastante a palavra, bastante. Eu lia bastante a palavra, você é louco, eu lia, tipo assim, o dia todo. E brincadeira, não. Eu lia o dia todo, eu gostava, eu lia. E sabe, eu nunca recebi um ataque. Nunca. Eu acordava, aí eu ia começar a ler a Bíblia. Tá, acordei, né? Eu vou ler a Bíblia. Aí então eu li, aí quando eu ia ver, já acabou o dia. Já tá na hora de dormir já. Gamos, acordei 7 horas da manhã, 10 horas da noite, já tenho que dormir. Já tá na hora de dormir. Eu li, mas nunca recebi o ataque, mas quando eu comecei a um alimento sólido, a oração, nossa, eu me lembro que quando eu vinha pra cá pra orar, eu senti ataque na mente, sabe? Querendo parar de orar, querendo me enfraquecer na oração, querendo não deixar eu orar. E nossa, esse ataque era frequente, querendo me parar. Porque eu entendi só, o Satanás vai tentar te parar a oração, porque Satanás sabe que a oração vai parar ele. Mas olha só, uma coisa muito importante que foi muito útil para minha vida foi conhecer a palavra. Porque uma vez eu me lembro benzinho, não dá para esquecer desse dia, que eu botei a mão em cima da mesa do escritório. Aqui é o escritório. Só que ficava bem ali. Eu botei pra cá pra ficar legal pro vídeo, pro espelho e pro teclado. Botei aqui a mão na mesa do escritório e quando eu coloquei, eu recebendo um ataque, eu falei um versículo da Bíblia. Não me lembro qual foi o versículo. Mas eu falei um versículo, nossa, aquele pensamento, ele se desfez, ele sumiu da minha mente.
Eu falei, nossa, é muito importante conhecer a palavra, é muito importante conhecer a Bíblia, é muito importante decorar versículos. Sabe, numa guerra não dá para se tu pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Não, Satanás está te atacando. Peraí, pegar a Bíblia aqui rapidão. Não dá, tu tá numa guerra, não dá pra tu procurar a tua espada na hora, não. A palavra, ela é a espada. A espada é a espada de Deus, é aquilo que tu vai atacar. Então, quando a gente está recebendo ataque, é muito útil, muito útil para nós conhecermos a palavra. Eu me lembro que eu ataquei com a palavra, nosso pensamento fez, me conectei à oração. Isso foi muito bom, eu conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, porque depois eu comecei a utilizar. Quando eu estava recebendo ataque, quando eu estava sendo afligido por Satanás, eu usava a palavra, usava a Bíblia. E comecei a usar a Bíblia, comecei a me aprofundar na Bíblia, comecei a me achegar a Deus. E glória a Deus por isso. Amém? Esse era o vídeo que eu queria deixar. E obrigado por você ter assistido até aqui. Espero que tenha sido edificado a sua vida. No nome de Jesus Cristo. Amém.